Ele entregou, porque Jesus, lembra que eu falei, foi até você que tinha perguntado, ou Kaique, não lembro, se Jesus não tinha risco de vida também, eu até falei, o Pedro já estava armado, eles já sabiam que Jesus estava no vespeiro. Politicamente, Jesus estava evitando Jerusalém, porque ele sabia que lá onde eles queriam acabar com ele. Só que na última Páscoa da sua vida, ele falou, eu vou para Jerusalém. Os discípulos, a princípio, falaram, Senhor, não vamos para a festa religiosa, não vamos. Ele falou assim, não, eu vou, e dessa vez eu vou me proclamar rei. Aí eles já mudaram da oposição para a alegria, porque a grande frustração dos discípulos de Jesus a época toda é que ele não se candidatava. Né? Porque imagina Jesus, rei de Israel. E a esperança messiânica é que o Messias deveria ser um rei governando o mundo a partir de Jerusalém. Pô, então o cara é o cara. Você entendeu? Uhum. Imagina... Ele tinha poder político. Tinha poder político. Imagina povo, né? alguém chamando, não, você vai. Não quero. Pô, cara, que desperdício. Você podia... Ele aceitou. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas dá pra gente entender pelos diálogos. Eu imagino os discípulos assim, cara, ele aceitou, vamos para lá. E todo o ato dele nesse sentido parecia corroborar com o fato que ele ia tomar o poder. Ele falou assim, olha, vamos para a casa de Marta e Lázaro, vou dormir lá, já tinha ressuscitado Lázaro, prepare um jumentinho. Isso é muito interessante, porque o jumento era um emblema. No Oriente Médio, olha que curioso, tinha um código. Quando o rei ia para a guerra, ele ia montado num cavalo. Quando ele ia para uma missão de paz, para ser coroado, respeitado, reconhecido, ele ia no jumento. Tanto é que quando Salomão, por exemplo, foi ungido rei de Jerusalém, ele montou na mula do rei Davi. Para a gente, jumento, a gente pensa num retirante sertanejo, com o jumentinho dele lá. Não, para eles, a jumenta era símbolo de realeza. Jesus dá todos os indícios que ele vai aceitar ser rei. Ele monta no jumentinho, põe a galera toda para subir o Monte das Oliveiras, que você viu lá, e do alto ver Jerusalém lá embaixo. Certamente, quem estava no meio da multidão? Lázaro. Eu imagino, eu não acho que estou pecando em imaginar isso aqui, os discípulos comentando, cara, isso era o domingo de manhã. 2 horas da tarde, não, vamos imaginar um pouquinho antes, do sábado à noite para o domingo. Toda a galera já, que foi preparada a comitiva, né? Cara, amanhã, uma hora dessa, eu estou dormindo dentro do palácio, eu vou ser ministro da economia, eu acho que você vai ser ministro da pesca, Pedro. Cara, que ministro da pesca? Eu quero ver a cara de Caifás quando Jesus... Porque eles imaginavam assim, Jesus vai levar a multidão, ele vai levantar, ele vai fazer o levante, a galera vai em peso à rua e nós vamos tomar o poder. E não vão ter medo de nada, porque se o soldado romano matar alguém da gente, olha o Lázaro aí, ele ressuscita. Uhum. Se acabar a comida, ele dá. A galera vai estar do lado da gente. Aí não vejo a hora de esfregar o focinho do Caifás no chão. Sabe, o Herodes, vou acabar com a raça de Herodes, quer dar um bicuda no Herodes. Aí Jesus sobe no jumentinho, vai até o alto, lá ele começa a chorar. Jerusalém, Jerusalém. Tanto é que quando ele começa a descer, o povo grita uma palavra que as pessoas não entendem muito. Hosana. Mas Hosana e Roshaná. Senhor, salva-nos. É uma expressão aramaica. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Baruch rabá beshem Adonai, Roshaná. Senhor, salva-nos. Aí ele desce, entra no templo, não acontece nada. Aí, que frustração. Não aconteceu nada. Ele expulsou os vendilhões, mas ficou calado e tudo. Na segunda-feira não aconteceu nada, na terça-feira não aconteceu nada, na quarta-feira não aconteceu nada. Pô, a gente esperava que ele ia redimir o reino de Israel. Aí na quinta-feira, à tarde, mata o cordeiro pascal. Quinta-feira à noite ele come o cordeiro pascal. Na sexta-feira, ele vai para ser julgado. Aí ele é preso e vai ser crucificado. Agora sim, eu posso explicar a questão do Judas. O Judas já estava pé da vida com isso. Sabe? Fulo da vida, né? Para não parecer que estou falando palavrão. Aí o Judas fala o seguinte, olha, eu vou provocar que ele se proclame o Messias. Eu vou dar uma mão para ele. Das duas, uma. Ou ele agora vai ter que... Porque, pô, tá brincando com a gente? Ele veio, armou todo o circo, andou no jumento, todo mundo pensou que ele ia ser o rei, e agora ele dá para trás?
Das duas, uma. Ou ele agora morre, eu pego o dinheiro e vou seguir minha vida, não vou perder tempo mais com isso, que ele era ganancioso, já deu isso aqui. Ou, quando os soldados forem prendê-lo, ele vai ser obrigado a soltar os raios dele de poder e tu vai cair no chão. Eu sempre imaginei isso, sempre pensei nisso. Você Porra, entendeu? por que ele não... Faz sentido, né? Das duas, uma. Ou ele é um falso messias mesmo, não vou ficar perdendo tempo, pelo menos não sai de mão vazia. Ou ele vai agora ser obrigado a fazer alguma coisa, porque ele não vai deixar os caras prender ele e bater nele. Sim, ele é poderoso, né? Aí ele chega no templo e negocia com os caras. Ele já estava negociando com os caras. Ia lá no museu, eu queria um dia que você voltasse no museu, se vocês fossem lá, fora da inauguração, porque vocês foram lá, tinha muita gente ali. Eu queria que vocês fossem um dia que tivesse só a gente ali, que eu ia mostrar algumas peças especiais para você. Por exemplo, eu tenho lá as moedas do templo. E tem uma curiosidade interessante, aquela moeda de prata que era dada, que você falou dos cambistas que trocavam e tudo mais, que tem daquele ciclo de Tiro. Algumas daquelas moedas eram cunhadas em Tiro, na Fenícia, o Líbano. Essa moeda tinha a águia de um lado e o rei Melcarto do outro. Então os judeus religiosos tinham um dilema aí, porque ele queria usar aquela moeda no templo, mas ela tinha símbolos pagãos. Aí teve uma briga de Roma com o rei de Tiro, e Tiro foi proibido por Roma de cunhar moedas. Sabe o que os judeus pediram? Deixa a gente cunhar as moedas em Jerusalém, ou perto de Jerusalém. Roma deixou. Aí eles cunharam a mesma moeda em Jerusalém. Só que interessante, eu tenho lá no museu o ciclo de Tiro cunhado no Líbano e o ciclo de Tiro cunhado em Jerusalém. A de Jerusalém está com a águia e o rosto apagado. Que é uma maneira de... Não podia, né, idolatrar. Essa moeda que os sacerdotes recebiam no templo, que era a única moeda válida para ser usada dentro do templo, foram as moedas dadas para Judas. Ou seja, Judas ganhou para atrair Jesus as únicas moedas sagradas que podiam ser usadas no templo. Ele traiu a Deus com as coisas de Deus. E era o preço de um escravo aquilo ali, não era grande dinheiro. Não era interessante. Judas era ganancioso, mas ele fez um péssimo negócio. O que ele ganhou para atrair Jesus? José do Egito foi vendido por 20 ciclos de prata. Não era moeda ainda, mas era o equivalente, era pedaços de prata, 20 ciclos. Jesus foi traído por 30. Vocês trabalham com dinheiro. José do Egito estava 1500 a.C. Só a inflação aí, ó. Judas não ganhou nada. Judas fez um péssimo negócio. Então foi muito bom. E ele trabalhava com dinheiro, Com cara. dinheiro. Com dinheiro. Ele fez um negócio muito ruim, cara. Mas lembra aquilo que eu falei do cara quando ele vai perdendo a sanidade, o Saddam Hussein, o nazista? Mas será que